pois com o teu braço forte realiza prodígio. Pois com o teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Rafael, sou da cidade de Siqueira Campos, sou advogado, também do Ministério de Oração por Cura e Libertação do Movimento da Renovação Carismática Católica, e também tenho tido a graça de, nesse tempo, trabalhar, fiz o Ágape, terapia, e também acompanhar algumas pessoas nesse carisma, nessa grande graça de Deus, que é o Retiro Ágape Terapia. E como o padre nos adiantava, que Deus é o Deus da vida, Deus quer nos dar a vida, mas precisamos abrir o nosso coração. Há um movimento que é de Deus, que é nos dar a vida, mas há um movimento que depende de cada um de nós, que é acolher essa vida e remover alguns bloqueios que trazemos no nosso coração a essa graça, a esse dom que é a vida divina, que é a vida em abundância. Muitas vezes, até conforme a Reinalda nos conduzia, nós pensamos, ficamos até assustados, com medo, desesperados, mas tanta coisa que eu já fiz até hoje errada, contrária à vontade de Deus, será que tem solução? Será que tem como? O que eu preciso fazer se até hoje não acolhi essa vida? Se até hoje não recebi essa vida no meu coração? O que eu preciso fazer? Qual o passo que eu preciso dar para acolher no meu coração essa vida divina? Talvez nós também nos perguntamos sobre o sofrimento. Mas se Deus é o Deus da vida, por que Ele permite que nós sofremos? Por que Ele permite uma enfermidade? Por que Ele permite uma morte? Por que Ele permite que isso aconteça, alguma coisa errada, má com a nossa família? Se Ele é o Deus da vida. Às vezes essa dúvida assola o nosso coração. Mas nós sabemos que a origem do mal, a origem do pecado, a origem da morte, a origem da doença, está no pecado original. Os nossos primeiros pais, como nos diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, pecaram. Me lembro como no primeiro momento a Reinalda dizia, que às vezes a gente diz não a Deus, não é essa vontade de Deus. E o pecado foi isso, foi dizer não, rejeitar a Deus, rejeitar esse amor. Deus que quer liberar sobre nós esse dom da vida. Deus que quer nos encher com esse dom da vida. Mas muitas vezes nós, pelas nossas atitudes, vamos negando esse amor, negando esse dom. E nesse momento o Senhor quer falar ao nosso coração sobre como fazer para nos abrir, para dizer sim. Se até hoje eu disse não à vontade de Deus para mim, se até hoje eu fiz escolhas erradas, se até hoje eu fiz escolhas não de acordo com a vontade de Deus para mim, para você, o que eu devo fazer agora para dizer sim? Ainda há tempo, ainda há um momento. E na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz assim: Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. O primeiro empecilho, o primeiro bloqueio a essa graça, esse dom da vida, é a nossa falta de arrependimento dos nossos pecados. O arrependimento é um requisito essencial para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa acolhida
total desse dom da graça de Deus que é a vida. Não há conversão, não há vida nova, não há vida de santidade, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, porque foram eles, como nos diz a palavra de Deus, que formaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Arrependimento não são baldes de lágrimas. Arrepender-se é chorar a dor que os nossos pecados causaram no coração de Deus e no coração dos nossos irmãos. É trazer no nosso coração um profundo pesar por tudo isso que nós causamos, pelas escolhas erradas que fizemos. Arrependimento também é diferente do sentimento de culpa, porque a palavra de Deus em 2 Coríntios diz assim que a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus leva à vida, e essa vida em abundância. O que é tristeza segundo o mundo? É o sentimento de culpa. Muitas vezes nós vivemos, acordamos, dormimos, nos sentindo culpados. Mas vamos repetindo esse ciclo de culpa para o resto da nossa vida, da nossa história, não tendo forças para romper com pecados, não tendo forças para romper com esse ciclo que cada vez nos leva para a morte. Então o convite do Senhor para nós nesse dia é que essa culpa seja transformada em arrependimento, em contrição profunda pela dor que causamos ao Senhor e aos irmãos e pelas escolhas erradas que até hoje fizemos. Somente através do arrependimento, somente através de uma contrição verdadeira, somente através de um quebrantamento diante de Deus, que podemos remover esse empecilho, a cura. Talvez o nosso coração se endureceu, entramos em vários pecados, muitos pecados, na sexualidade, na afetividade, pecados contra o outro, de mágoas, de ressentimentos, contra nós mesmos, nesse caminho de autodestruição, pelas escolhas erradas que vamos fazendo, degradando o nosso corpo, o egoísmo, a inveja, a avareza, os ciúmes, a luxúria, o orgulho, a superioridade, achar que somos melhores que os outros, a ira, a gula, a busca pelo prazer desmedido, a falta de controle na nossa vida, e tudo isso talvez foi endurecendo o nosso coração, enrijecendo o nosso coração, e formaram essa barreira entre nós e o nosso Deus. Oramos e não sentimos mais o amor de Deus. Falamos com Ele, vamos à missa, vamos ao grupo de oração, vamos aos encontros e saímos da mesma forma como entramos, porque essa palavra não tem mais acesso no nosso coração pela nossa falta de arrependimento. E hoje o Senhor nos convida a liberar os espaços do nosso coração, através do arrependimento, através de uma confissão sincera, através de uma confissão humilde, através de nos dobrarmos diante desse Deus que quer nos dar a vida, mas espera de cada um de nós uma resposta de amor, uma resposta de escolha, de dizer, se nós estamos vivendo ainda hoje situações atuais de pecado, que precisamos romper, que precisamos dizer não. Hoje é o dia, hoje é o momento de se arrepender, de voltar para o Senhor, para acolhermos verdadeiramente no fundo do nosso coração, essa vida que vem de Deus. E não tem como, se não for através do sacramento da confissão, de uma confissão sincera, profunda. Muitas vezes nós confessamos com frequência, mas não assumimos de verdade diante de Deus a nossa miséria.
Me recordo de alguns irmãos, né, que a gente acompanha, e ele dizia: eu vou para o sacerdote e digo assim: pequei contra a castidade, não honrei meu pai e minha mãe, só dizemos o mandamento a que ferimos. Mas é a importância de contar a situação em detalhes, contar também as agravantes, a quantidade de vezes que vivemos amarrados naqueles pecados. Por exemplo, honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então muitas vezes nós confessamos a mentira: Padre, eu menti. Mas às vezes mentimos para o pai e para a mãe. Então há uma agravante: Padre, eu menti para o meu pai e para a minha mãe. Esse pecado da mentira teve uma agravante. Relações contra a natureza também precisam ser confessadas. A quantidade de tempo que praticamos aqueles pecados. Tudo isso nos leva a um verdadeiro arrependimento profundo dos nossos pecados. Às vezes também nós começamos a caminhar com Jesus, através de um encontro, de um grupo. Deus nos convidou, nos chamou a uma vida nova, e nós começamos a confessar a partir daquele momento em diante. Mas ainda talvez há no nosso coração pecados que nós praticamos antes de conhecer o Senhor, e que pesam ainda sobre nós. Irmão, irmã, libere esses espaços do teu coração através do sacramento da confissão. Confesse, talvez faça uma confissão retroativa de pecados que você praticou na adolescência, na juventude, e que hoje você se lembra e ainda se sente culpado, se sente culpada. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para esse tipo de sentimento que Deus fez a mim, fez a você, mas foi para que sejamos homens livres. Então deponha diante de Deus os seus pecados, aqueles que o Espírito Santo for lembrando no seu coração, trazendo à luz, para que todos os espaços do seu coração sejam verdadeiramente liberados. Outro empecilho à cura é a mentira. A grande arma do inimigo de Deus para prender os cristãos é a mentira. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz assim que o demônio é o princípio, é o autor, é o pai da mentira, dele provém a mentira. E muitas vezes nós vivemos, a nossa vida é uma mentira. O que é a mentira? É usar máscaras, é não revelar o que realmente nós somos, é não revelar o que realmente trazemos no coração, é não revelar o que realmente fazemos lá no escondimento, quando ninguém nos vê, onde só Deus nos vê. Pergunte para você nesse momento: quem eu sou diante de Deus? Quem o Rafael é diante de Deus quando ninguém vê? Há na minha vida ainda mentiras que precisam ser reveladas, porque talvez pelo meu orgulho, pela minha autossuficiência, pela minha superioridade, eu vivo ainda essa mentira. Muitas vezes o inimigo se amarra, gruda nessas mentiras que carregamos no nosso coração, e não pode nos soltar, não podemos alcançar a verdadeira libertação, se não abrirmos o nosso coração e falarmos a verdade. A palavra de Deus também em Efésios capítulo 4, se eu não me engano, versículo 25, diz assim: renunciai à mentira, diga a cada um do seu próximo a verdade. Depois em Efésios 6, cingi-vos com o cinto da verdade. Oramos muito essa palavra, né, da armadura do cristão, mas muitas vezes não vivemos. Só estaremos cingidos com a verdade a partir do momento que nós abandonarmos toda a mentira. Também há aquelas mentiras sociais. Quando alguém nos liga, alguém liga lá em casa, a gente fala: diz que eu não estou, diz que eu saí, fui viajar, não posso. Também é mentira. Não importa se a mentira é pequena, se a mentira é grande, tudo é mentira. E nós precisamos liberar
os acessos do nosso coração, os espaços, o profundo da nossa alma, também arrancando do fundo a mentira. Talvez vivemos uma vida dissimulada. A dissimulação é um grau mais alto ainda da mentira. Vivemos uma vida dissimulada, todo mundo acha que somos uma pessoa, mas na verdade somos outra, totalmente diferente daquilo que as pessoas acham que somos. É preciso também depor a verdade e conhecer a verdade sobre si mesmo. Quem eu sou, o que realmente eu faço, quem eu sou para mim. Será que eu sou realmente essa pessoa boa? Será que eu sou realmente essa pessoa boazinha, educada, linda, cheirosa? Ou dentro de mim há podridão? Conhecereis a verdade, nos diz Jesus, e a verdade vos libertará. Muitas vezes usamos esse versículo e dizemos, conhecer Jesus, que Ele é a verdade, nos liberta. Sim, Ele é o caminho, a verdade, é a vida. Mas há também uma verdade pessoal, uma verdade sobre nós mesmos, que somente alcançaremos cura, libertação e receberemos de Deus a vida, a partir do momento que nós abrimos essa verdade pessoal, essa verdade sobre nós mesmos. Também traumas e feridas que carregamos no nosso coração, que estão escondidos, que nunca contamos para ninguém. Muitas vezes o mal, o inimigo está grudado nessas feridas que aconteceram lá na nossa infância, na nossa adolescência. E a partir do momento que nós nos abrimos com alguém de confiança, com um psicólogo, com alguém de um ministério de oração por cura, com um amigo de confiança, essa cura começa a acontecer. Isso também é sair da mentira do inimigo, das mentiras que Satanás lança na nossa mente, porque é ali na nossa mente que ele trabalha, que ele muitas vezes oprime a nossa vida. Então é importante também nos libertarmos da mentira, de toda e qualquer mentira. Outro empecilho também para a cura é o envolvimento com as falsas doutrinas, o envolvimento com as práticas ocultas. Hoje a irmã Luísa, no momento que ela esteve conosco, Mariano dizia, essa é a igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, romana. Muitas vezes frequentamos a Santa Missa, frequentamos o grupo de oração, frequentamos a igreja, nos confessamos, mas vivemos com um pé aqui e um pé lá, no espiritismo, na macumbaria. E tudo isso há uma opressão do mal também sobre a nossa vida. É um bloqueio, porque falta o quê? Conversão. E às vezes a pessoa busca tudo isso para saber do futuro, para buscar curas, mas a igreja, no catecismo da igreja, diz que isso é contra a nossa doutrina cristã. E por quê? Por que é contra? Porque tudo o que Deus tinha que nos revelar, Ele já nos revelou, através da Sagrada Escritura, através do magistério da igreja, através da tradição da igreja. Então não precisamos buscar em outro lugar, fora da graça, fora da igreja, tudo isso que Deus tem para nós, tudo isso que Deus tem reservado para o nosso coração. Nessa igreja é tão rica, nós temos tudo o que nós precisamos. Temos os sacramentos, temos a Virgem Maria, as festas litúrgicas, então não precisamos buscar. Se estamos vivendo esse tipo de situação, se ainda não optamos de verdade por Jesus, pela sua palavra, se ainda não optamos de verdade pelo seu amor, pela vida, hoje precisamos liberar os espaços do nosso coração, para que Ele haja profundamente em cada um de nós. Outro também empecilho a essa cura divina, a essa graça da cura que Deus quer derramar em nós, é a falta de perdão, o ressentimento, a mágoa, o ódio, a raiva, o sentimento de vingança.
Muitas vezes achamos que já perdoamos algumas pessoas, mas não estamos dispostos a vê-las na rua, não estamos dispostos a cumprimentá-las, reconciliar-nos com ela. Nosso coração às vezes se endureceu pela falta de perdão, pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, que são todas situações que nos levam à prostração, nos levam à tristeza. Muitas vezes queremos que Deus nos cure da depressão, das síndromes do pânico, mas são sintomas, há uma causa, há uma raiz, há coisas que aconteceram na nossa história, que nós ainda não nos reconciliamos, que nos levaram a esse estado de prostração, e que são empecilhos à cura. E Deus nesse dia trouxe cada um de nós aqui para tocar nesses empecilhos e liberar os espaços do nosso coração. O Senhor nos ensina na sua palavra, vemos isso na oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se eu não perdoo o meu irmão, o Senhor também não me perdoa. É uma condição. O Senhor falou, depois que Ele ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso, Ele disse: mas se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vocês serão perdoados. Mas se não perdoarem aos homens as suas ofensas, vocês não serão perdoados. E às vezes, numa mesma situação que nos acontece, de traumas, de feridas, de mágoas, de traição, em que há necessidade de liberar o perdão, temos que perdoar várias situações ao mesmo tempo. Várias coisas, várias pessoas que foram envolvidas também naquela situação. E eu sempre digo, se ainda dói, se eu me lembro daquela situação, ainda dói em mim, dói no meu coração, me chateia, me entristece, é porque eu ainda preciso perdoar. Porque o fruto do perdão é o amor e é a paz. E nisso a Reinalda, com seu testemunho de vida, nos ensina muito. E eu gostaria de chamá-la aqui nesse momento, para que ela partilhasse um pouquinho conosco a respeito do fruto que o perdão produziu na sua história pessoal de vida e na história da sua família e desse carisma. O quanto precisamos nos abrir cada vez mais a essa graça do perdão, a essa graça da cura. O arrependimento, a libertação da mentira, a libertação de todas as práticas ocultas e a liberação do perdão abrem os espaços do nosso coração para que Deus derrame abundantemente em nós, na nossa vida, na nossa história, o seu amor que cura, que liberta, que regenera, que refaz. Podemos acolher Reinaldo aqui para partilhar conosco. Voltando para estar um pouquinho com vocês, para poder falar um pouco daquilo que nesse amor imenso Deus faz. De um lado, a permissão. O Catecismo da Igreja nos exorta, nos orienta. A permissão divina é um mistério. Porque certas situações na nossa vida, inesperadas, todos têm uma história, se for contar, né? Nós, 4 filhos, e passamos por meses, situações assim muito complicadas. Não dá para eu detalhar para vocês, e alguns até já ouviram nosso testemunho. Mas começamos a acontecer alguns incidentes que pareciam situações de criança. E eu vou contar a primeira, porque é uma intervenção muito grande de Nossa Senhora, e até porque falei que nossa filha está aqui. Quando ela tinha 1 aninho, nós temos os 3 meninos e a Thalita. Thalita, eu estava fazendo almoço num sábado,
Na parte da manhã, porque no domingo teríamos um compromisso na paróquia, e eu tinha corrido muito na manhã de sábado para preparar o evento na comunidade. E naquela manhã eu tinha saído de casa sem oração. E me vi numa fila do açougue, e naquela época também estava meio racionalizada a carne, e eu naquela fila de açougue, eu falei, meu Deus, eu saí de casa, e nem orei. Minha mãe sempre dizia que não saía de casa, ia para a missa todo dia, e entregava as crianças para Nossa Senhora. Naquele momento deu aquela preocupação de mãe, Deus ter deixado as 4 crianças em casa, com a pessoa que me ajudava, e saído de casa sem rezar, sem experimentar essa graça e essa proteção divina, essa intimidade com Ele. Mas foi questão de segundos quando eu tomei essa consciência, e me veio que minha mãe sempre nos ensinou, aprendi a rezar o Santo Rosário aos pés dela, da minha mãe, e naquele momento, naquela fila, eu comecei a rezar Pai Nosso, 10 Ave Maria, 5 vezes, entregando para Nossa Senhora as crianças. E quando voltei para casa, acabou, fui atendida, fiz minhas compras, voltei, estou preparando o almoço. A Marina, nossa empregada, me traz a Thalita morta. A coloca morta nos meus braços. Ela tinha se afogado na piscina. São segundos de um desespero incontável. A morte por afogamento, a criança ficou todinha roxa, ela teve dilatação de pupila, e o corpinho dela ficou escorregadio, limboso. Quando ela me entregou a menina, ela escorregou dos meus braços e quase caiu no chão. Naquele desespero, eu comecei a gritar, né? Jesus, eu creio que você pode ressuscitar a Thalita. Ainda dizia, Thalita não, porque nós tínhamos os 3 meninos, e o Reinaldo, desde o nosso namoro, sempre falava de ter uma filha, queria ter uma filha. E naquele momento passa o que o Reinaldo sofreria, não só pela Thalita, por qualquer filho, mas naquele momento, com a menina morta nos meus braços, eu dizia, Jesus, a Thalita não, eu creio que o Senhor pode ressuscitar a Thalita. E rezei, num descontrole, um Pai Nosso, uma Ave Maria, passando pelo quintal, na lateral do quintal, fui para a rua, porque a Marina, nossa empregada, foi na frente, abriu o portão, pedi socorro para os vizinhos, a menina morta. Quando eu terminei de rezar a Ave Maria, eu coloquei ela no chão, na calçada do vizinho, era um sábado, hora de almoço, que eu coloquei ela no chão, me deu assim, sopra na boquinha. Eu comecei a soprar na boquinha dela. Eu não sabia fazer socorro, primeiros socorros, eu não apertei o peitinho, não ergui a cabecinha, não fiz nada que eu tinha que fazer. Eu não sei como é que eu não acabei de estourar o pulmão e o coração daquela criança, né, da nossa filha. Mas eu sei que eu soprei, né, descontrolada, 5 vezes. Na 5ª vez que eu soprei, fui contando, na 5ª vez que eu soprei na boquinha, ela abriu os olhinhos. E naquele momento, eu pude gritar. Jesus ressuscitou a Thalita, e foi Nossa Senhora. Porque naquele momento, eu lembrei aquele texto, dessa filha ingrata a Nossa Senhora. Porque eu tinha aprendido a rezar direitinho o texto, e eu já achava que o texto era monótono, rezava com a Bíblia, e achava que ia ficar repetindo a Ave Maria. Pois não discutei do Padre Jonas um tempo atrás, que ele falou assim, o pior texto é aquele que você não reza. A força da intercessão no Santo Rosário. E eu já não lembrava nem para meditar os mistérios. Né? E naquele momento, a certeza. Ainda ontem nós estávamos orando, né, Rafael, e o Senhor dizia, tudo que você clama para Nossa Senhora, na hora ela me apresenta e antecipa a minha obra, o meu favor a você. A senhora antecipa. E eu fiz essa experiência com a ressurreição da nossa filha. E quando vocês aplaudem, me vem no coração, glória a Deus. Tudo para a sua honra e glória, nosso Deus é o Deus de poder. Então, Deus nos proporcionou fazer essa experiência do seu poder, Senhor, da vida, num desígnio, num plano. Mas as coisas não pararam aí. Foram acontecendo outras situações muito delicadas, e nós achávamos que era incidente. Ao todo foram 8 situações. Eu vou passar para a última, né? Porque, infelizmente, não dá para contar em detalhes. Mas foram situações em que
a Thalita sempre quase morria, né? Até que um dia, passando essas situações, nós, no momento da renovação carismática em Sorocaba, tínhamos tido um encontro, até na casa da mamãe, que ela ficou cuidando das crianças, ela ficou assustada. O que está acontecendo, filha? Mas a gente em oração e aqueles incidentes, mas eram 4 crianças, porque eles nasceram os 4 seguidinhos, né? Nós tivemos os 4 filhos em 4 anos e 10 meses. Então, era uma escadinha. E nós saímos numa viagem de final de semana para o Paraguai. Meu pai disse, vai, filha, descansa. Eu não estava querendo ir por tudo que estava acontecendo. Mas saímos numa quinta-feira à noite para voltar no domingo. E quando eu entrei no ônibus, era excursão da paróquia, eu entrei no ônibus, já entrei chorando. E já achavam que era o desgaste físico, que eu não estava bem, acontecendo alguma coisa. Mas eu pressentia. Fomos para o Paraguai, chegamos sexta-feira, não consegui fazer compra nenhuma. Sábado, né, fomos conhecer as cataratas, só chovia, eu só chorei, não tinha vontade de nada. Parece que a vida estava perdendo sentido. Uma angústia. Até que no domingo, antes do ônibus vir para Sorocaba, que nós moramos em Sorocaba, vim para cá, eu fui à missa bem cedinho lá, num convento de umas irmãs carmelitas, e naquela missa eu falei, Senhor, eu tenho as crianças para cuidar, né? Por favor, Senhor. E os filhos para criar. E fui comungar, falei, Eucaristia, o sacramento da cura. Me cura, Senhor. Terminei, voltei, mais serena, e pegamos a viagem, não chegava nunca, porque a excursão, quebrou 3 vezes o ônibus, íamos chegar às 7 horas da noite, íamos chegar quase meia-noite em Sorocaba. E quando nós estávamos chegando, perto da igreja, de longe, eu vi que aquela hora, já quase madrugada, a igreja toda iluminada, a igreja de São José. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa. Quando foi chegando o ônibus mais pertinho da igreja, nós vimos alguns irmãos, amigos do grupo de oração. Eu falei, foi em casa. Eu já comecei a me desesperar dentro do ônibus, e falei, aconteceu alguma coisa, e foi em casa, e foi em casa. Eu, no meu desespero, já queria descer pela janelinha. Aí o motorista parou, eu desci, atravessei a rua, assim, já chorando, e o Monsenhor Mauro, nosso pároco, veio ao meu encontro. Eu me joguei nos pés dele chorando, e falei, padre, quem foi? O Tiago, Tomás ou a Thalita? Eu disse, filha, você sabe. Foi o Tobias. Hoje ele morreu na hora do almoço, afogado na piscina. Seus familiares já estão no necrotério. E já celebramos a missa das 7 horas da noite, pedindo por vocês, para que vocês tenham forças nesse momento de cruz. A morte de uma criança de 2 anos e 8 meses, que sabia nadar, cheio de vida. Quando eu adentrei no necrotério, nessa hora a gente vê o socorro da graça, o próprio Espírito Santo. Gente, Deus é Deus. Naquele momento, diante do caixãozinho do Tobias, pela graça do Espírito, eu só pude dizer, Senhor, eu te louvo pelo dom da vida do Tobias. Eu te louvo por esses anos, foram poucos, mas que o Senhor nos deu a oportunidade de conviver com Ele. Que antes de ser nosso filho, é teu filho. Eu te louvo pela graça do batismo que nós pudemos dar a Ele, porque eu sei que Ele não está mais aqui. Ele já está contigo no céu, para a verdadeira vida. E pude dizer assim, a única coisa que eu consegui pedir naquele momento, Nossa Senhora, continua a tomar conta do Tobias para mim aí no céu. Essa comunhão com aqueles nossos queridos que cumpriram aqui a sua missão. Deus queria a morte, Tobias não queria. Deus permitiu. A permissão é um mistério. Lembro que um dia, orando muito, porque não é só os fatos seguintes. Eu me lembro que um dia eu falei para o meu esposo, bem, com Deus não é ombro a ombro.
Porque homem tem isso, né? Enfrenta as situações ombro a ombro. Não, bem. Com Deus não é ombro a ombro. Com Deus é joelho no chão. Bendito o sofrimento que nos ensina a orar. A nos prostrarmos diante daquele Deus que é o Senhor da vida. Mas não parou aí. Sepultamos numa segunda-feira à noite, depois do jantar. Nós fomos, esse Monsenhor Mauro falou, filha, quer que eu vá rezar por vocês? Eu falei, padre, a presença da igreja, cristãos católicos, o padre veio, sentou conosco. Eu pus as crianças dormir, estava com um sobrinho também lá em casa, e fui para a sala, o Reinaldo estava lá com minhas 2 cunhadas, levei minha Bíblia, ali me sentei, o padre já estava orando por nós, para que o Senhor nos fortalecesse, né? Porque se escolhemos por Jesus, é abraçar a cruz do dia a dia. Ali ele estava orando por nós, eu pedi uma palavra. E quando eu abri a Bíblia, veio muito claro para mim. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. A mão de Deus fere, mas cura. 6 vezes o mal virá a ti, mas na 7ª não te atingirá. Quando eu proclamei esse versículo, do livro de Jó, eu compreendi como uma libertação, tudo o que vinha acontecendo. 6 vezes o mal virá a ti, mas na 7ª não te atingirá. Eu li em voz alta, para o padre, peguei, proclamei o versículo. Quando eu acabei de proclamar, na 7ª não te atingirá, escutamos um grito. E eu, no meu instinto de mãe, né, entrei no quarto da Thalita, assim pertinho, corri para o corredor, entrei no quarto dela. Quando eu abri a porta, ela estava desmaiada na caminha, né, com sinais de queimadura em torno da boquinha. E eu só gritei, tem alguém querendo matar minha filha. Já estava todo mundo no quarto, a nossa empregada, o Reinaldo, minhas cunhadas, a janela que dá para o quintal está aberta. E eu peguei a Thalita, tentei soprar na boquinha dela, não sabia o que estava acontecendo, aí já estava de novo em descontrole, e a Maria, nossa empregada, gritou, é ladrão, e o Reinaldo saiu para procurar ladrão lá na rua, e o padre, eu dei a menina para o padre segurar, ela desmaiou outra vez, e ele falou, vamos para o pronto-socorro. Fomos para o pronto-socorro, e eu entregamos para o médico, ela estava muito assustada, ele não conseguia pôr o soro, pôr oxigênio, né? E não sabíamos o que estava acontecendo. Ele falou para mim, liga lá em casa, pede para alguém trazer uma mamadeira, uma chupetinha, né, um pijaminha limpo, porque ela estava com o pijama molhado, com cheiro de cloro e amoníaco, uma mistura de cândida com Ajax, né, aquela cloro e amoníaco que dá forma um gás tóxico. E naquele momento eu pude, naquele desespero, liguei em casa e o padre começou, eu falei, padre, Jesus levou o Tobias, será que ele quer levar a Thalita? Nesse desespero, ele começou a rezar o texto, eu acompanhando, dali alguns instantes, né, caminhando, vem um policial ao meu encontro, porque quando lá em casa gritaram que ela era ladrão, chamaram a polícia, os vizinhos. E aí, o policial, na Santa Casa, falou, a senhora é a mãe da criança? Nós já descobrimos tudo. Quem tentou matar sua filha, quem matou seu filho foi a sua empregada. Nós já aprendemos, ela já está no camburão e confessou tudo. Diagnosticada com uma psicopatia do tipo abúlico, né? A Marina, depois, quando vai relatar em detalhes tudo o que ela fez, ela falava que ela queria matar as 4 crianças para ficar nossa filha única. Veja, na estrutura dela de não ser amada. O amor que nós dávamos, depois dizia o psiquiatra, desencadeou mais e mais a sua psicopatia. O psicopata é frio, né? Mata um gato, um cachorro, uma criança, o avô, o pai, a mãe, e não sente nada. Diante dessa realidade, quando o policial conta, porque seria muito demorado, nosso tempo está acabando. Mas, olha que o policial relata, eu falei, mas não é possível que vocês acusam a Marina. Aí o padre disse, calma, filha, deixa ele explicar. Aí ele explica, e eu disse para ele, se foi a Marina, eu perdoo em nome de Jesus. E, glória a Deus. E naquele momento, gente,
a graça de Deus transborda, porque com a confusão que a Marina, ela foi presa ali no hospital, porque ela veio trazer a mamadeira, a chupeta e o pijaminha. E já tentou ali tirar o soro e o oxigênio, e chegou a polícia. E o médico e a enfermeira tentaram segurá-la. Então, naquele momento, foi todo mundo lá para frente do pronto-socorro. E eu fiquei com o padre, o policial, lá para trás. E tocou o telefone. Acho que estava tocando, e era a telefonista da Santa Casa, porque o Reinaldo, não tinha celular na época, ele de casa estava me procurando para dizer que a Marina estava indo, mas não deu tempo, né? Quer dizer, deu exatamente esse tempo. A hora que eu disse, eu perdoo em nome de Jesus, o padre atendeu o telefone. Era telefonista, ele falou assim, é o Reinaldo que quer falar com você. Quando eu peguei o telefone, o Reinaldo estava lá em casa. Naquela mesma hora, ele disse, bem, nós já descobrimos tudo. Foi a Marina. Eu já perdoei. Perdoa você também, em nome de Jesus. A força do sacramento do matrimônio. O Espírito Santo que nos une em Jesus nessa comunhão. De viver a palavra de Deus. Nós temos que viver todos os versículos na prática. Depois Deus me deu a oportunidade de visitar a Marina no presídio, de abraçá-la, de dizer que nós a perdoávamos, que nós orávamos por ela. E eu, quando posso testemunhar, eu digo pela graça de Deus. Quando a Marina me abraçou, eu a abracei no presídio, para terminar. Anos depois, o delegado assistiu. Foi um longo processo para chegar nisso, da graça de Deus ser plena na nossa vida. Mas anos depois, eu estava com o Reinaldo pregando no encontro de casais, e veio um homem ao meu encontro, eu não lembrava quem era, ele disse, eu sou o delegado fulano de tal. Eu falei, ai, que bom revê-lo, nunca mais, aquelas coisas, né? Ele falou assim, olha, eu queria tanto ter oportunidade de encontrar a senhora, porque eu queria dizer, aquele dia, na minha sala, no presídio, quando a senhora abraçou a Marina, era um sábado santo. Na segunda-feira, eu e minha esposa íamos assinar o nosso divórcio. 2 filhos. Quando a senhora abraçou a Marina, eu tomei a decisão. Eu voltei para casa. Pedi perdão para minha esposa. A perdoei. Nós reatamos o nosso casamento. E hoje nós temos fruto disso um 3º menino. Para a glória de Deus. O amor gera vida. O perdão gera vida. O Tobias está intercedendo por nós no céu. A Thalita está aqui com o meu genro. Deus é vida. Deus ama você. Ele quer que você tenha a vida plena. E produza vida. Obrigada.